Saudações parceiros, mais uma vez estamos cá para poder prestar os esclarecimentos necessários relativamente ao programa Caminhos de Transformação, edição número 2 da Fundação BAE, cujo objetivo principal é apoiar financeiramente projetos de ação social em zonas com que apresentem problemáticas e vulnerabilidades sociais, sendo que para este ano a Fundação dispõe de um fundo de 200 milhões de kwanzas para apoiar projetos até um teto máximo de 25 milhões de kwanzas. Esta é uma sessão prática, onde nós vamos mergulhar no site da Fundação BAE e perceber como é que nós podemos desenvolver o processo de candidatura, iniciando pela consulta da documentação necessária e, posteriormente, iremos falar um pouco mais sobre como preencher os dois principais documentos que fazem parte depois, ou que irão fazer parte depois do processo de avaliação junto do júri. Nós já estamos cá no site da Fundação. Podem então navegar na primeira página e perceberem que logo no início, ao encontrar aqui neste carrossel, no número 1, a chamada para a conferência, para os caminhos de transformação. Podem também ir aqui no cabeçalho e clicar em editais, e aqui então vão encontrar edital Caminhos de Transformação, edição 2025. Podem, aqui onde diz para descarregar os arquivos abaixo para completar a candidatura, ao clicar aqui nesta aba azul, então irão encontrar um conjunto de ficheiros que fazem parte de todo o processo. Eles não estão por ordem de importância, no entanto, é fundamental, e chamo aqui a vossa atenção, que o ficheiro número 2, que é o regulamento do edital, possa ser lido na sua íntegra, para poderem perceber quais são os requisitos exigidos para submetermos então as nossas candidaturas. No entanto, a chamada para este programa, ela consta no documento número 1, que é o edital Fundação BAE. Aqui temos duas opções, que é neste olhozito, nós podemos clicar e dentro do browser da internet há de abrir uma nova janela com o documento. E na aba logo a seguir, azul, nesta seta para baixo, azul, nós podemos baixar o documento e podemos então, com mais calma, junto das nossas equipas, consultar a mesma e tirarmos as ilações necessárias. Então eu vou clicar na primeira opção, que vai surgir logo aqui uma outra janela. Nesta janela, portanto, eu cliquei na aba do edital, e portanto aqui o edital, vou dar mais um zoom, e aqui no edital podemos então encontrar os pilares, ou neste caso os ODS, que a Fundação contribui, que são são 4 dos 17 ODS, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 10. E depois, no parágrafo a seguir, diz-nos a primeira fase do edital, portanto, que é a fase das candidaturas, que vai de 14 de março a 16 de abril, e mais abaixo diz-nos quais são os domínios de intervenção. Neste caso serão os 4 pilares da Fundação BAE: a educação, a saúde, a cultura e o desporto, e logo a seguir diz-nos qual é o montante global deste edital, segunda edição. Aqui portanto, esta informação que temos logo no final do segundo parágrafo, que diz que o período máximo de implementação dos projetos é de 6 meses. Queria aqui fazer uma ressalva e dizer que o período máximo é de 12 meses, portanto, um ano. Logo a seguir, ainda no edital, é clarificado os critérios de avaliação.
É muito importante que quando nós começamos a trabalhar o nosso processo de candidatura, é necessário, como eu dizia, termos em atenção estes critérios. Porquê? Porque é com base neles que o júri há de identificar aqueles projetos que enquadram-se naquilo que é o objetivo do edital. Mais abaixo, aqui então encontramos os quatro ou os dois principais documentos, como eu tinha referido, os dois principais documentos, que é o formulário de inscrição, que tem a ver com a informação ou as informações sobre a instituição candidata, e o formulário de descrição do projeto, que tem a ver então com o projeto propriamente dito. Visto o edital, voltamos à aba da Fundação BAE, portanto, do site da Fundação BAE, e, mais uma vez, vou clicar aqui no olhozinho, que é para nós podermos ver, então, o regulamento. O regulamento são 12 páginas, com uma linguagem muito acessível, muito clara. Aqui no índice nós podemos encontrar toda a informação necessária para submetermos a nossa candidatura. Portanto, são 18 artigos, muito práticos, muito objetivos, de fácil leitura e rápida. Portanto, baixando, começamos aqui pelo objeto do edital. Mais uma vez, ele define qual é o objetivo e diz que é o apoio ou apoiar financeiramente projetos que visam a melhoria da qualidade de vida das comunidades em Angola, e essas comunidades devem estar numa situação de vulnerabilidade social e, portanto, com estes projetos a serem implementados, estas comunidades podem ver a sua qualidade de vida melhorada. Mais abaixo, de forma também detalhada, temos aqui as áreas de intervenção, e como eu referi anteriormente, estas áreas elas coincidem com os pilares de intervenção da Fundação BAE. Cada um desses itens nós colocamos aqui, diríamos que um exemplo de estratégias ou de iniciativas que podem ser apresentadas. Por exemplo, no pilar da educação, estamos aqui a colocar como exemplos projetos ou iniciativas que melhoram a qualidade, ou melhor, o acesso à educação, que aumentem a qualidade de ensino ou que promovam a aprendizagem ao longo da vida. Nos outros pilares, portanto, o padrão segue o mesmo. Mais abaixo, podemos também ainda acrescentar outras iniciativas, por exemplo, ações de formação, ações de sensibilização nos 4 domínios de intervenção da Fundação BAE. Depois temos no artigo 3 as condições de elegibilidade, ou seja, quem são as instituições ou quem podem se candidatar ao programa Caminhos de Transformação. Aqui nós podemos então identificar que quem está elegível para candidatar são instituições sem fins lucrativos, e vamos sublinhar aqui que elas devem estar devidamente constituídas e com sede no nosso país. Estas candidaturas elas podem ser submetidas por uma única instituição ou a título conjunto, ou seja, um consórcio de parceiros que fazem parte e que executam ou desenvolvem um determinado projeto. De seguida, no artigo 4, nós podemos então identificar como é que os projetos podem ser apresentados. Ou seja, aqui podemos reparar que os projetos, para os projetos estarem elegíveis, eles têm que promover a qualidade de vida das comunidades. Portanto, tem que se identificar um problema e o projeto propõe-se a resolver, digamos assim, ou a mitigar este mesmo problema, então, com um impacto positivo nessas mesmas comunidades. O projeto tem que ter um prazo máximo de implementação de 12 meses. Depois, tem que justificar a relevância do projeto, ou seja, a relevância e a pertinência, elas estão ligadas, por exemplo, aos problemas identificados. E dando aqui um exemplo rápido, nós não podemos identificar
um problema que tem a ver com a falta de água potável e propormos como resolução ou como projeto a construção de uma quadra polodesportiva. Então, não existe coerência no projeto e é necessário que esta coerência seja, digamos assim, apresentada. Depois, a Fundação BAE irá olhar para aqueles projetos que já estão em fase de execução e que já têm alguns resultados e que estejam a ser implementados em zonas de facto com carências ou com dificuldades de acesso a bens e serviços. Também serão considerados projetos, ou poderão ser considerados projetos cofinanciados, ou seja, projetos que tenham outra linha de financiamento, mas desde que as despesas cobertas por essas linhas de financiamento não sejam apresentadas ou não sejam elas candidatas ao programa Caminhos de Transformação. Depois temos aqui de forma detalhada os critérios da avaliação e recomendo que aqui a leitura seja bastante tranquila, uma vez que o júri pegará nesses critérios que são objetivos, que é para poderem, então, como eu disse anteriormente, identificar os projetos melhor apresentados. Mais à frente, portanto, no artigo 6, identificamos o valor do fundo, portanto, do programa para 2025. Também é definido o máximo para um projeto. No entanto, vamos ressalvar que este montante não tem que ser obrigatório. Existirão projetos que o montante andará à ronda de 15 milhões, 10 milhões, 20 milhões e que a mesma serão válidos para serem analisados. Portanto, este valor ou o valor que será apresentado no orçamento do projeto, ele deve corresponder a 90% do custo total do projeto. E os 10%, então, tem que ser uma comparticipação da entidade candidata ou do conjunto de entidades que apresentam o projeto. Depois, mais à frente, aqui também é definida quais são as despesas elegíveis. Também sugerimos que seja analisada este artigo, que é muito importante, porque se existirem despesas no orçamento que não fazem parte de um conjunto de despesas que o programa assume, o projeto corre o risco de ser excluído. Depois vem aqui como fazer então fazer a apresentação da candidatura, os documentos necessários, estamos a falar de formulário de inscrição, estamos a falar de formulário de descrição do projeto, portanto, tudo é necessário, todos esses documentos são necessários que sejam submetidos na fase da apresentação de candidatura. Voltando novamente para o site da Fundação, aqui o ficheiro número 3 é o guia de candidaturas. Este ficheiro ajuda-nos, então, para além desta exposição que nós estamos aqui a fazer, este ficheiro ajuda-nos o passo a passo para preenchimento, para a submissão da nossa candidatura. Então, vamos dizer que é um guia, não é? Tal e qual como o título do documento sugere. Vamos olhar para o ficheiro número 7. O ficheiro número 7, aqui, ele é o ficheiro principal e aqui nós vamos, de novo, vamos baixar, vou fazer uma simulação. Estamos a baixar este ficheiro, vamos aqui para as transferências e vamos abrir o ficheiro. Portanto, este ficheiro ele está em formato editável, em Word, uma vez que o ano passado tivemos algumas dificuldades no que diz respeito ao formato, estava em PDF e apesar de estar editável, os candidatos tiveram algumas dificuldades no seu preenchimento. Aqui é uma fase em que os responsáveis da instituição devem ter máxima atenção. Todos esses campos eles são editáveis. Cada um dos campos tem uma pequena instrução, portanto, em letras um pouquinho mais reduzidas, que permitem nós percebermos que tipo de informação
devem constar em cada um dos campos editáveis. Vamos solicitar a vossa capacidade de síntese, porque aqui, entre parênteses, nós colocamos o máximo de palavras que devem constar em cada campo. Então, sabemos que muitas vezes nós temos imensa coisa para partilhar, mas nesse caso acreditamos que não é necessário partilharmos tudo, mas sim o essencial para que a nossa equipa de analistas e depois, de seguida, o júri, poder ter o tempo de qualidade para poder avaliar as candidaturas, os projetos da melhor maneira possível. Portanto, aqui neste primeiro campo, vamos colocar toda a informação relativamente à instituição. Aqui vamos colocar os dados do representante legal da instituição, neste caso poderá ser o presidente da instituição, poderá ser o presidente da mesa da assembleia, até poderá ser também o presidente do conselho fiscal, portanto, quem for o representante legal e depois também vamos dizer qual é a função que ele ocupa na instituição. Mais abaixo temos a forma legal da instituição, aqui nós podemos sempre dar um cliquezito, não é? Um cliquezito e ela aparece logo marcado. Podemos depois dizer como é que está constituído ou constituída a instituição, os órgãos sociais, nesse caso tem a Assembleia Geral de membros, tem o Conselho Fiscal, tem o Conselho de Direção, enfim, todos os órgãos que compõem a instituição. E depois uma breve descrição da instituição, como é que surgiu, qual é o campo de intervenção, qual é o público-alvo, então quais são os resultados que até então a instituição tem vindo a conseguir dentro do seu campo de intervenção, qual é a missão, os objetivos principais da instituição, portanto, colocar aqui onde diz a missão da instituição. Depois, mais abaixo, se for uma instituição, por exemplo, que já tem alguns anos, quais são os projetos que já desenvolveu em parceria, quais são os impactos que gerou nas comunidades, portanto, com estes mesmos projetos. Aqui, novamente, a área de atuação, especificar, nesse caso estamos a falar da área geográfica, se está numa província ou se está em mais províncias, em que comuna, em que município, os resultados alcançados, portanto, fazer um resumo dos impactos que alcançou com estes projetos implementados. E aqui embaixo vamos colocar as fontes de receitas. São receitas próprias das cotas dos membros, são financiamento nacional, internacional, são receitas que derivam a uma atividade comercial com o objetivo de financiar o projeto. Enfim, façam uma elencagem dessas receitas para poder permitir nós percebermos como é que é feita também a gestão a esse nível. Depois, aqui no fim, a pessoa responsável vai colocar aqui um X a dizer que toda a informação que foi prestada lá em cima é verdadeira e está em conformidade com aquilo que são os documentos da própria instituição. Embaixo colocamos uma última nota dizendo que ou quais, digamos, são os documentos necessários para acompanhar este primeiro formulário. E quais são estes documentos? É a declaração de cedência de poderes. Esta é uma declaração que a instituição vai produzir dizendo que o Manuel, a Maria ou o Joaquim serão as pessoas que vão ou que serão os interlocutores junto da Fundação BAE para poderem tratar de questões relativamente ao projeto candidato. Depois temos os estatutos atualizados da instituição, bem como o comprovativo de registro que esta instituição foi legalmente constituída. Normalmente este é um documento que é publicado em Diário da República. Depois, há dois documentos que são essenciais, que são documentos técnicos e que comprovam a atividade no último ano, que tem a ver com o relatório de atividades e contas e do último exercício, portanto, neste caso de 2024. E depois, também duas declarações, estas declarações de duas agências do Estado, nomeadamente do INSS e também da AGT. São as declarações de não de dívida, não é? Se não tivermos dívida junto da Segurança Social ou também junto da AGT. Aqui dizer o seguinte, o ano passado
houve muitas questões se as instituições sem fins lucrativos podiam ou não ter esse tipo de instituições, esse tipo de declarações. Dizer que todos nós, particulares, instituições com fins lucrativos e sem fins lucrativos, podemos, junto destas duas entidades, solicitar uma espécie de radiografia da nossa relação junto do Estado mediante essas duas agências. E, portanto, sim, as instituições sem fins lucrativos podem perfeitamente, junto do Estado, solicitar estas duas declarações. Voltando novamente para o site e vamos aqui ao formulário do projeto. Aqui no formulário do projeto, vamos fazer novamente a simulação de baixarmos. Ele também está em formato editável, no Word, e vamos novamente apelar à vossa capacidade de síntese, no sentido em que vão colocar as informações necessárias e objetivas sobre o projeto. Logo de início vão colocar o nome do projeto, vão colocar de seguida qual o pilar ou os pilares que o projeto está a intervir dentro da educação, saúde, cultura e desporto, e de seguida vão fazer uma breve descrição do projeto, ou seja, vão dizer qual é o problema que o projeto identificou, qual é o objetivo do projeto face a este mesmo problema e quais são as atividades ou as iniciativas estratégicas que o problema apresenta para a resolução deste mesmo problema. E, obviamente, que este problema ele afeta um determinado público-alvo e aqui sim nós também temos que identificar qual é este público-alvo. Atenção! Nós temos que ser realistas. Não podemos, por exemplo, num município de 10 mil pessoas, dizer que nós vamos construir um fontenário e que vai beneficiar cerca de 50 mil. Portanto, se eu sei que naquela comunidade são 10 mil pessoas, eu não vou dizer agora que o impacto será para 50 mil pessoas. Mesmo que a gente diga que 50 mil pessoas, temos que justificar. Podemos, por exemplo, dizer, olha, este impacto não só será para a comunidade residente daquele município, mas como os municípios vizinhos. Então, temos que ser realistas na informação e nos dados que nós vamos fornecer aqui no formulário, uma vez que são depois estes indicadores que nós vamos utilizar para poder medir o real impacto que o projeto irá provocar. Depois temos o orçamento total do projeto, portanto aqui, como eu disse anteriormente, o orçamento não pode ultrapassar 25 milhões de kwanzas, sendo que estes 25 milhões de kwanzas são ou correspondem a 90% do total do custo do projeto. E aqui depois vamos justificar o que é que este valor vai cobrir. Vai cobrir deslocações, vai cobrir ações de formação, vai cobrir contratação de um formador, vai cobrir, enfim, telecomunicações, vai cobrir a aquisição de ferramentas para a doação numa determinada comunidade agrícola. Enfim, tem que haver depois aqui a justificação detalhada deste valor que vocês aqui apresentam. Mas atenção, podemos ver que há dois itens relativamente ao financiamento, nesse caso 3, mas vamos falar desses dois. O primeiro diz do custo total do projeto, que pode ser, por exemplo, 30 milhões de kwanzas, mas o montante que nós vamos solicitar, e que vai ser esse montante candidato ao programa Caminhos de Transformação, é aquele que nós vamos colocar neste item aqui, que é, por exemplo, 25 milhões, 10 milhões, 15 milhões, portanto, que corresponde aos tais 90% do custo total. Agora, há financiamento que podem ser assegurados pela própria entidade candidata ou até pelos parceiros. Então, aqui nós vamos colocar, por exemplo, se o custo total é de 30 milhões, vamos dizer assim, para a Fundação BAE nós estamos a solicitar 15 milhões, sendo que 10 milhões é assegurado por parceiros e outros 5 milhões é assegurado pela própria instituição. Então, aqui nós vamos detalhar, digamos assim, estes valores e para podermos perceber, de facto, como é que ele será depois construído e executado.
contribuições próprias, por exemplo, as contribuições próprias podem ser em espécie, nesse caso em dinheiro, ou podem ser em recursos. Por exemplo, a instituição pode dizer assim, o custo total do projeto é de 25 milhões de kwanzas, nós pedimos 5 milhões, 15 milhões ou 20 milhões à fundação, mas os outros 5 milhões nós vamos contribuir em recursos, por exemplo, em espaço onde o projeto será trabalhado, em disponibilização de viatura para deslocar o público-alvo de um sítio para o outro, enfim, a incidência de pessoal para poder contribuir para a execução do projeto. Portanto, aqui as contribuições próprias não têm que ser necessariamente questões financeiras, pode ser material ou até mesmo a nível de pessoal. Tem que depois estar clarificado, não é? Como é que isso depois será aplicado no projeto. Depois do plano de sustentabilidade, é fundamental que nós apresentemos como é que o projeto vai ter a sua continuidade após o termo de financiamento ao nível do programa Caminhos de Transformação. Passado um ano, como é que vamos continuar com o projeto? Vamos ter outras fontes de financiamento? Vamos formar agentes locais que depois vão dar seguimento às atividades do projeto? É necessário que este plano de sustentabilidade ele também esteja aqui muito bem definido, que é para o júri perceber que este é um projeto que, para além de ter uma continuidade, ele depois também tem aqui um forte pendor de ser aplicável ou replicável noutras localidades. O impacto esperado. Aqui eu vou reforçar mais uma vez a questão dos indicadores tangíveis. É importante que nós coloquemos aqui dados concretos da comunidade onde nós vamos intervir. Estamos a falar de 10 mil pessoas, estamos a falar de 5 mil pessoas, estamos a dizer que o fontenário que será construído vai beneficiar diretamente, né, por exemplo, na saúde das pessoas, vão deixar, por exemplo, de deslocarem distâncias bastante elevadas, vão diminuir essas distâncias, vão ter a oportunidade de ter água potável e não vão beber água do furo, que não está em condições e que põe em causa a própria saúde pública daquela comunidade. Portanto, estes resultados tangíveis, desde o número de pessoas, desde a alteração da condição que aquela comunidade tem, que é uma condição negativa para uma condição, para um impacto positivo, ele tem que ser tangível, nós temos que medir. E é aqui, no impacto esperado, que nós temos que colocar detalhadamente toda essa informação. Se nós não tivermos a percepção de que este projeto será medível ou que será mensurável, melhor dizendo, e com indicadores concretos, dificilmente este projeto irá passar. E depois os parceiros envolvidos, desde parcerias públicas, não é? Numa determinada localidade, podemos contar com entidades estatais para poderem contribuir para a execução do projeto, ou até mesmo da própria comunidade. O próprio beneficiário do projeto, ele é um parceiro. E aqui nós apelamos que o beneficiário ele tem que fazer parte, ele tem que participar desde o momento da preparação à execução do próprio projeto. Ele tem que ser partícipe porque é ele que sente as dificuldades e nada melhor do que quem sente as dificuldades para poder nos dizer o que é necessário fazer para alterarmos este mesmo cenário. Depois, aqui vamos colocar as províncias ou as comunidades onde o projeto será implementado, não é? Será implementado numa única província, será implementado em 2 províncias, num único município ou em vários municípios. Enfim, aqui nós temos que depois também detalhar onde é que ele poderá ser implementado. Por fim, vamos colocar o nome das pessoas ou da pessoa de referência da instituição, que vai lidar junto da Fundação BAE sobre o projeto. Portanto, poderá ser uma ou poderá ser 2 pessoas. E aqui vamos colocar toda a informação necessária. Acompanhar este formulário, que é um resumo do projeto. Temos depois um quadro lógico. Aqui o quadro lógico nós vamos voltar de novo ao site e vamos ver aqui o quadro lógico que está cá. O quadro lógico, e vamos baixar de novo o documento, ele vai abrir.
é um documento que resume o projeto. Aqui vamos dizer qual é o objetivo geral do projeto, não é? Qual é o impacto que nós queremos atingir. Vamos continuar a dar o exemplo da água potável, não é? Então, nós identificamos a falta de acesso à água potável ou identificamos um elevado número de doenças causadas pela dificuldade do acesso à água potável numa determinada localidade. Então, aqui nós queremos melhorar a qualidade da água num determinado bairro. E depois, qual é o indicador? O indicador pode ser, por exemplo, um fontenário construído, ligado à rede pública, com água devidamente tratável. E, portanto, e assim sucessivamente. Portanto, a linha de base tem a ver com o início e o fim do projeto, a meta poderá ser 6 meses, 12 meses, e as fontes de informação pode ser a própria comunidade, o próprio projeto, portanto, os relatórios que vão ser produzidos, imagens que vão ser depois também captadas, que é para poder perceber se o projeto está a ser ou não a ser executado. Um pressuposto poderá ser, por exemplo, ter que haver uma parceria com a IPAL, por exemplo, para haver essa ligação, ou seja, se não existir essa parceria, dificilmente haverá ligação da conduta diretamente ao fontenário, e então aí colocar em risco o sucesso do projeto. Então tem que ser um pressuposto que tem que estar, tem que ser tido em conta para o sucesso do projeto. Com os objetivos específicos e com os resultados, exatamente a mesma coisa. Aqui nós apelamos que o preenchimento dessas ferramentas sejam feitas por técnicos que entendem de metodologia e gestão de projetos sociais, para que as informações casem umas com as outras. Voltando para o documento principal do projeto, depois tem aqui o plano de trabalho detalhado, e voltando aqui, plano de trabalho, vamos voltar a baixar o documento. Portanto, o plano de trabalho é um esmiuçar de tudo aquilo que nós vamos fazer desde o início do projeto até o final do projeto, ao longo dos 12 meses. Portanto, aqui poderemos, é um cronograma, não é? Um termo técnico, um cronograma que nós vamos utilizar desde as reuniões com os parceiros, desde focos de grupo com os beneficiários, desde a solicitação das cotações para a aquisição de um determinado bem ou serviço, desde as reuniões de avaliação de uma fase que termina do projeto, enfim, todos os passos que o projeto prevê, portanto, ultrapassar, ou, portanto, desenvolver, será colocado aqui neste plano de trabalho. Voltando, portanto, o último tem a ver com o orçamento. E voltando à página, nós vamos baixar o orçamento, que é o ficheiro número 6, está em Excel, que nos permite depois facilmente fazermos os cálculos das fórmulas. Portanto, aqui nós vamos colocar a informação que vamos retirar do plano de trabalho. Se vocês repararem, aqui nas atividades tem atividade 1, depois 1.1, 1.2, 1.5, depois atividade 2 e assim sucessivamente. Se formos ao orçamento, é exatamente a mesma coisa. Colocamos aqui qual é a atividade e depois todas as tarefas ou todas as ações que esta atividade comporta. E vamos colocar aqui de forma detalhada os valores. Por exemplo, nós estamos a referir a construção, o exemplo que estamos a dar é a construção do fontenário. Então vamos colocar aqui construção de fontenário. Depois vamos colocar aqui, por exemplo, que é a abertura de roço entre a conduta da rede até o ponto onde vai ser colocado o fontenário. Este é o exemplo que vamos seguir. Então, colocando aqui este exemplo, vamos colocar aqui, portanto, a abertura de roço, portanto, isso é só um exemplo para nós vermos, e depois aqui vamos dizer assim, para esta atividade, a contribuição da Fundação é de 1 milhão de kwanzas. E nós vamos colocar aqui 1 milhão de kwanzas, 1 milhão de kwanzas. E vamos dizer assim, os nossos parceiros irão contribuir com 500 mil kwanzas. Então, contribuindo com 500 mil kwanzas,
significa que esta atividade ela tem um custo total de 1.500.000 kwanzas. Portanto, esse é o custo dessa atividade. E conforme nós vamos preenchendo todas as etapas deste primeiro objetivo, aqui no final nós vamos ter o valor total desta atividade. Ao preencher as outras atividades, nós depois vamos ter o valor total do projeto, não é? Que vem estar aqui embaixo. Vou dar aqui um exemplo nesta atividade número 2, que, por exemplo, é uma ação de formação. Esta ação de formação, a entidade, a Fundação BAI, por exemplo, irá contribuir com 2 milhões de kwanzas, por exemplo, e os parceiros do projeto irão contribuir com 1 milhão de kwanzas. Significa que esta atividade ela tem um custo total de 3 milhões e que o valor total do projeto já sobe em 4 milhões e 500. Esse 4 milhões e 500 é o somatório desses 3 milhões da atividade número 2 mais o valor total da atividade número 1, que é 1 milhão e 500. Então, significa que o valor total do projeto, aquilo que nós vamos solicitar, o custo total do projeto é de 4 milhões. Mas se nós repararmos, na primeira coluna diz que é a contribuição da Fundação BAI, que é aquele valor que nós vamos solicitar à Fundação BAI, que não pode ultrapassar os 90%. O que é que isso significa? Que o valor total é este. Não é os 4 milhões e 500 que nós vamos solicitar. Não. O que nós vamos solicitar, ou que nós vamos colocar à disposição para a candidatura, é o valor de 3 milhões e 500. O que significa que os documentos que têm que ser preenchidos por ordem é, primeiro, o formulário do projeto, que é este aqui, não é? Informações sobre o projeto. Vamos colocar aqui toda a informação e, de seguida, vamos preencher o orçamento. Sendo que este valor do orçamento, o valor final da primeira coluna da contribuição da Fundação BAI, ele depois será colocado aqui, então, portanto, aqui onde diz montante solicitado, portanto, aqui, e o valor da coluna, da segunda coluna, que é contribuição de outros parceiros, ele depois será colocado aqui onde diz financiamento ou contribuições próprias, ou financiamento assegurado por outros, depois podem fazer a divisão como acharem melhor. E aqui onde diz orçamento total do projeto é o valor que se encontra na coluna 3, é os 4 milhões e 500. Portanto, esta informação ela tem que casar. Portanto, este formulário do orçamento tem que casar, a informação que consta cá, tem que casar com a informação que consta no formulário do projeto. O ano passado nós tivemos algumas situações em que foram apresentados valores bastante reduzidos para ações que claramente implicariam valores mais altos. Por quê? Porque não houve a atenção de detalhar o orçamento aqui e depois então colocar o valor no formulário do projeto. Portanto, é essencial que quando nós tivermos a fazer este preenchimento, possamos ter em atenção o cruzamento de informação destes formulários. Termino apelando que antes do preenchimento de qualquer um destes documentos, o documento número 2, ficheiro número 2, seja não lido apenas, mas estudado, para não corrermos o risco de colocarmos uma informação que não esteja em conformidade com o próprio regulamento e então colocamos em causa todo o processo de candidatura, uma vez que se uma candidatura não preencher os requisitos, ela é imediatamente excluída. Então, para nós não corrermos esse risco, apelamos à leitura, o estudo do documento número 2 e, de seguida, o preenchimento da ficha número 8, portanto, do ficheiro número 8, em paralelo do ficheiro número 6.
Boa sorte.